Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle, eu sou professora de inglês de vocês e nessa aula a gente vai falar sobre numbers, que é a nossa primeira lição da apostila, tá bom? E eu fiquei de marcar uma aula ao vivo com vocês para a gente se apresentar, porque na apostila, né, eu me apresento, eu falo meu nome, minha idade, e seria importante que vocês também se apresentassem, para a gente se conhecer melhor. Mas a aula ao vivo vai ficar para a próxima semana e nós vamos dar início aos estudos da apostila, tá? Pode parecer básico e fácil, mas os números às vezes podem confundir, tá bom? Podem confundir e às vezes dar aquele branco. Muita gente sabe contar até 10 em inglês, né? Porque hoje tem muitos canais no YouTube que ensinam até bebês a contar inglês e tudo mais. Só que tem gente que a partir do 11, né, já fica com um pouco de dificuldade. E hoje a gente vai sanar essas dificuldades, além de também falar sobre outros tipos de números, tá bom? Nesse slide, a gente tem os números até 10, certo? E eu vou falá-los para vocês. Nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É importante que vocês falem com uma entonação, tá? Não podem falar muito baixo, porque às vezes a pessoa, né, a pessoa que está te ouvindo, talvez não entenda. Lembrando que o número 3 em inglês, a gente fala meio que o free, com a língua um pouquinho no céu da boca, porque se você falar tree, tipo tree, vai parecer árvore, né? Porque árvore é tree. Mas você tenta falar com a língua um pouquinho no céu da boca. Quase como um free, ok? Daí, a partir do 10, né, já fica um pouco mais complicado. E aí nós temos o 11 como 11, o 12 como 12, tá? E aí, a gente tem evidência do 13 até o 19. Por quê? Considera-se, né, que do 13 ao 19 você esteja na adolescência, certo? E aí, adolescente, a gente sabe que é teen, né? Então, dos 13 ao 19 são teens, são adolescentes. Então, 13, você vai colocar o teen até o 19, certo? E aí, 13 é meio que 13, 14, 14, 15, 15, não é 15, é 15, 16, 16, 17, 17, 8, 18 e 9, 19, ok? Até 19. Daí, a gente vai começar, né, com as próximas casas decimais, certo? Do 20 em diante, nós vamos falar... É porque, assim, em português a gente fala 21, 22, tá? Mas em inglês não tem esse I2, é 22, 23, tá? Não tem E, 20, E1, tá? E aí, tem uma pequena diferença na pronúncia, porque a gente escreve 20, 30, 40, mas não é assim que se fala, tá? Todos os T's aí que estão em vermelho são os T's que a gente não vai pronunciar, certo? Os americanos, eles falam muito rápido, certo? E daí, com o passar do tempo, eles foram meio que tirando esse T. E aí, 20 vai virar 20, ok? 20. O 30 vai ficar 30, sem o T, né? Ao invés de 30, vai ficar 30. 40 vai ficar 40. O 50, a gente tem que falar o T, porque senão vai ficar fifi, né? Que parece até cachorro de madame. Mas fifi não existe, tá? É 50. O 60, tenta tirar o T. Vai ficar parecendo xixi, né? Então, também não. E aí, fora o 50 e o 60, o resto você tira o T, certo? E aí nós vamos ter 70, 80 e 90, tá? Imagina que no 9, no 90, né? É como se fosse na iri, né? Na uma pessoa iria outra pessoa. 980, tá? 980, tá? E o 80, 70, tá? 40, 30, 20, tá? Vou repetir mais uma vez para vocês. 20, que é 20. 30,
30, 40, 40, 50, aí já falo T, que é 50, 60, 60, e aí, né, tiro o T, 70, 70, 80, 80, 90, 90, certo? Espero que vocês estejam repetindo assim que vocês virem esse vídeo. Uma coisa que é bem engraçada é que quando eu tava aprendendo inglês eu ficava sozinha, né? Falando as coisas, lendo e falando em voz alta. E era muito engraçado. Eu tive que perder essa vergonha porque é importante que não só você leia no pensamento, mas que você fale, mesmo que você esteja sozinho ou sozinha, tá? Porque mesmo que você não tenha com quem praticar, você tem que praticar sozinho, tá? Daí foi o que eu falei pra vocês. Em português a gente meio que tem 21, né? E em inglês não, você vai falar 20 e depois vai falar um número, né, de 1 até 10, certo? E aí você tem 20, ou certo? Porque você não fala 20, e aí você vai falar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Eu me atentei aqui que ficou faltando 28, ok? Depois do 27, 27, 28, ok? 28 de 28, tá? Aqui eu coloquei um exemplo na prática, né, da gente usando os números, porque às vezes você quer falar números grandes, como 70, 73, e às vezes fica mesmo difícil, certo? E aqui a gente tem dois exemplos. Se alguém pergunta, se você pergunta, por exemplo, a sua avó, né, quantos anos ela tem, ela pode responder I am 70 ou 70 years old, ou seja, eu tenho 70 anos. Nesse caso do exemplo, eu coloquei em vermelho 17. O que você percebe aqui? Que a gente tem um teen, certo? Então é um adolescente, 7. Então tem 17 anos. Years old são anos, years, que year é ano, então anos. Old, idade, tá? Idade pode ser tanto, old pode ser tanto idade quanto um adjetivo, certo? Adjetivo que caracteriza uma pessoa. Quando você fala que someone is old, né? Alguém é old, alguém é velho, mas nesse caso aqui, anos de idade, tá? No segundo exemplo, a gente tem 1 minute, ou seja, 1 minuto, has, ou seja, tem 60 seconds. Então, 1 minuto tem 60 segundos, tá? Agora, nós não estamos mais falando dos números cardinais, tá? Os números cardinais são os números de 1 ao infinito. Mas daí você vai falar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, tá? Agora a gente vai falar dos ordinais, que são um pouco diferentes. A gente normalmente aprende os números ordinais no ensino fundamental e volta a aprender no primeiro ano do ensino médio. Os números ordinais, eles dizem a respeito de uma ordem numa colocação. Como assim? Se você tem uma certa coisa para fazer e depois você tem outra. Você diz que primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer outra coisa, certo? E aí você tem uma ordem. Só que, se eu digo, hoje primeiro eu vou estudar para a prova. Então, today, first I'm going to study for the test. Ou seja, primeiro eu vou estudar para a prova. Então, as três palavras que são diferentes, vamos dizer assim, vai ser o primeiro, segundo e terceiro, tá? Também a gente usa para dizer posição, né? De onde algo tá. Tipo, a pessoa foi a primeira colocada, segunda colocada, terceira colocada. Ou alguém é o primeiro da fila, segundo da fila, terceiro da fila. Ou, sei lá, eu fui primeiro a ganhar tal coisa, ou segundo ou terceiro. Tá? Tudo que tem ideia de posição, né? De ordem, vai ser esse número ordinal. Então, first. Se você tiver dificuldade de falar first, lembra de porta. Então, você fala first e puxa um Szinho, first. E o T é muito leve. Sabe aquele barulhinho que quando você liga o ferro de passar e aí você não sabe se ele tá quente? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz. Você bota assim, ó, o dedo, bota um cuspezinho assim, bota o dedo no ferro quente e ele vai fazer um tss. É esse tss que você vai falar um first. Muito rápido, tá? E aí o primeiro, first.
Ou então, se você quiser falar, primeiramente, primeiro, eu vou fazer isso e isso. First, I'm going to, e o resto da frase, tá? Ou ela é a primeira. She is the first. Ela é a primeira, the first. Second, o D é muito, muito breve. Second é o segundo. E third, como se fosse um F. Third. E o R é bem puxado. Third é terceiro, tá? Ou terceira coisa, terceiro qualquer coisa, tá? E aí, para abreviar, na hora que a gente for escrever, ao longo do tempo, e às vezes você não tem muito espaço, ou quando você vira em qualquer atividade, qualquer coisa, você souber as duas últimas letras, tá? Desse número ordinal, ou seja, de posição, vai definir como que a gente vai abreviar. Por exemplo, first acaba com ST. E aí a gente colocou, né? Primeiro vai ser o 1ST. E aí você já sabe que é first. O segundo, né? O second, é só você botar o 2, né? Porque ele foi o segundo. E aí você coloca o ND, que são as duas últimas letras. E o terceiro é o third, então é com RD. E aí você bota pra... Você resume a 3RD, tá? E aí a gente vai ver, né, os próximos, ou seja, porque em português a gente ainda mais difícil. A gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí você já começa sexagésimo, quinto, quinquagésimo. Eu acho bem mais difícil do que em inglês. Vamos ver aí o resto. Então, a partir do terceiro, já não vai ficar mais a mesma coisa. Tanto que os três primeiros a gente viu que são diferentes, né? First, que termina com ST, second, que termina com ND, e third, que termina com RD. Fora os três primeiros, todos os outros vão ter a mesma terminação, ou seja, o final vai ser igual, tá? A partir do quarto, você vai falar os números, como se estivesse falando dos números cardinais, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. E aí você vai colocar, lembra do toque no ferro tss, que eu falei? Você vai falar esse tss, só que tenta ser o mais, eu até errei, tss, tss, fortes. Ou então, melhor, fourths, fifths, sixths, sevenths, eighths, ninths, tenths. Tá? É um pouco difícil no início, mas requer uma certa prática. Então, vamos de novo. Fourth, ou então você pode usar um f, como se estivesse assoprando. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. E aí, você vai colocar, né? Se for quarto, você coloca 4 TH, porque são as duas últimas letras, tá? Isso para abreviar, tá bom? E aí você viu que a escrita é bem semelhante, certo? Bem semelhante ao 4, 5, 6, né? Só que você, 7th, 8th, 9th, você só tira o E do 9, o 10 permanece a mesma coisa. O 8, como já tinha o T, só colocou o H. O 7, você acrescentou o H. 6, só acrescentou o TH. O 5, você acrescentou um F e um TH. Não é muito difícil, tá? É uma questão de prática. Aqui a gente tem um exemplo dos números ordinais, ou seja, dos números, né, de colocar em ordem ou uma classificação, certo? E aí eu coloquei uma foto de um pódio para vocês lembrarem que sempre tem, o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E aí essa ideia de ordinal da ideia de posição, né, posição, de ordem. E aí eu coloquei um exemplo, uma frase como exemplo para a gente estudar. I want, eu quero, to come, chegar, in the first place. Ou seja, eu quero chegar em primeiro lugar. Place é lugar, certo? Aqui nós temos mais exemplos. She celebrated her third birthday. Ou seja, ela celebrated, que celebrate é celebrar. Celebrated, celebrou. Her first birthday. Então, ela celebrou her third birthday, ou seja, seu terceiro. Third, lembra? First, primeiro. Second, segundo. Third, terceiro. Então, quando vocês forem estudar apostila, eu recomendo que vocês estejam sempre falando esses números, porque pode parecer fácil, mas
é um pouquinho complicada a questão da pronúncia, mas espero que na aula ao vivo, se vocês tiverem dúvida, eu até fiquei de colocar um plano de estudos, dizendo uma das recomendações que eu colocaria era para vocês, seria para vocês pegarem, comprarem um caderno, que seria só para o nosso curso de inglês. E aí, vocês colocarem as palavras que vocês têm dificuldade para falar, e escrever, anotar, certo? Pontuar essa dificuldade. E aí, na aula ao vivo, vocês podem tirar dúvida comigo. A outra frase, né, que a gente tem aqui embaixo é It is the fourth time that I try to call you. Ou seja, it is, né, é the fourth time, ou seja, é a quarta vez, tá? Também os ordinais dizem um pouco de vezes que você fez algo. É como se fosse fourth time é a quarta vez. Então, tem a primeira vez, que tá nessa fila aqui, a segunda vez, a terceira vez. A gente vai aprender também questões de vezes, tá? Uma vez, segunda vez. Só que nesse caso não é algo que você... É algo que você fez várias vezes, mas essas várias vezes tiveram uma ordem. Primeiro eu fiz isso, é a primeira vez que eu faço isso, a segunda, a terceira, a quarta. E aí a quarta vez, certo? Então, fourth time. Essa vez está no ponto 4, né? A gente tem 1, 2, 3 e então tá na quarta. Então, that, né? Que I try, né? Eu tento te ligar, to call you. Agora a gente vai falar, como eu já tinha dito antes, sobre vezes. Ou seja, quantas vezes algo se repetiu ou algo foi. Once significa primeira vez, tá? Once. Twice é segunda vez. A partir da segunda vez, só a primeira e a segunda que são diferentes. De resto, até milésima vez, vocês vão falar o número normal, né? O número cardinal, e depois times. 3 times é 3 vezes. 4 times, 4 vezes. 5 times, 5 vezes. 6 times, 100 times, 100 vezes. A million times, 1000 vezes. 1000 times, e aí vai. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Só que nós temos 2 exemplos com once, que não necessariamente o once significa primeira vez, tá? Nós temos a frase aí, I was there. A gente ainda vai aprender verbo to be e tudo mais. Só que nessa frase a gente diz, I was there, eu estive lá, once, uma vez. Então, once, além de significar primeira vez, também pode significar uma vez, tá? Na última frase aí nós temos once in a lifetime. Isso é uma expressão que, nesse caso, life é vida, né? Time é hora, né? Vez. Então, once é uma vez e na lifetime é na vida. Então, uma vez na vida. Se alguém te perguntar, have you been to Disneyland? Ou seja, você já esteve na Disney? E aí você fala, sei lá, uma vez na vida. Como se fosse verdade, né? Mas você vai dizer once in a lifetime, ou seja, uma vez na vida. É como se você estivesse reclamando, sabe? Um tipo de expressão assim. Ou então se alguém pergunta, você tem costume de fazer exercício agora na quarentena? E você vai responder once in a lifetime, ou seja, uma vez na vida. Então, once pode significar once de uma vez ou primeira vez, certo? A gente também tem um exemplo de uma série que passa na Sony, no canal Sony, e que também tem na Netflix, que é Once Upon a Time, que também é uma expressão que significa era uma vez. Sempre nesse significado de vez, só que o once dá a ideia de primeira, tá? Então, Once Upon a Time era uma vez, tá? E aí a gente tem um exemplo com segunda vez, né? My uncle, ou seja, meu tio, always é sempre. Forever é para sempre, tá? Always é sempre. My uncle always have lunch. Have lunch é almoçar. Os americanos, eles não falam muito, como a gente fala, eu vou almoçar. Lá eles falam, eu tive almoço. É como se fosse isso. Então, você sempre tem almoço, tem café da manhã, tem jantar. Então, tem café da manhã, é have breakfast. Tem almoço, é have lunch.
Então, my uncle always have lunch. Meu tio sempre lancha, oh, perdão. Meu tio sempre almoça, lunch é almoço. Meu tio sempre almoça, twice é o quê? 2 vezes, certo? Ou se você quiser falar, meu tio sempre lancha 3 vezes. My uncle always have lunch 3 times, né? Porque a partir do 3 a gente já fala um número e depois times. É isso, gente, para nossa primeira aula de numbers. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar abaixo do PDF, lá na parte de atividades, porque na parte de atividades a gente tem apostila, a gente tem aula gravada, alguns tópicos, né? E aí na apostila, vocês podem comentar embaixo qualquer dúvida. E também podem postar no mural qualquer dúvida ou me mandar um e-mail, tá? Porque ainda não tenho data para fazer aula ao vivo, mas qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, tá bom? Espero que tenham entendido e pratiquem, escrevam no caderno, falem sozinhos, tá bom? E até a segunda aula.